Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado, engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso que nos concedeu mais uma manhã, mais uma oportunidade para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado por Deus, que essa paz que excede todo entendimento humano, ela esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Oh, aleluia, glória a Deus. E nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós, vamos agradecer a Ele, pois nós deitamos, dormimos e acordamos. Muitos deitaram, até dormiram, mas não acordaram. Nós estamos ainda nesta terra, porque o Senhor que nos levanta, que nos sustenta, que nos renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor já se renovaram hoje, e elas são as causas de não sermos consumidos. Aleluia! Agradeço ao Senhor pela noite de sono, pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Pai. E vamos consagrar tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós vamos fazer. Vamos consagrar ao Senhor. Aleluia. E pedir que Ele esteja na direção de tudo que nós vamos fazer. Que Ele esteja no controle de todas as coisas. Ele vai adiante de nós, desfazendo os embaraços, empecilhos, abrindo portas para aqueles que estão desempregados, levando a cura para os enfermos. Oh, aleluia! Deus é bom, Ele é o nosso Pai, o Pai amoroso. Enquanto nós dormíamos, Ele estava velando por nós. Ele estava como os olhos como chama de fogo, contemplando. Estava não, Ele está, porque Deus não descansa, Ele não dorme. Aleluia! Ele é imortal, é ilimitado. O poder de Deus não tem limite humano. Amém? E Ele está pronto para te dar as bênçãos, a sabedoria, a força. Louvado seja Deus. Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 27 e os versículos estão do 8 ao 12. Aleluia, que fala assim: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo que provém do conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenham alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Aleluia. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e pagam a pena. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, aqui o livro de Provérbios, aleluia, nos ensina, acerca da sabedoria. Aleluia. Olha o que o versículo 11 nos adverte: ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Então, o que Deus requer de nós? Que nós venhamos ter sabedoria. Ah, mas como eu vou adquirir sabedoria? Pedindo a Deus. Porque Ele disse: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Ser prudente como uma serpente. A serpente, quando ela quer atacar, ela arma o bote, Então, ela fica ali, na tocaia, esperando a hora que a presa passa. Então, nós temos que ser prudentes, pedir sabedoria a Deus. Quem não tem, peça a Deus. Salomão, quando ele viu que ele ia enfrentar aqueles problemas, lidar com aquele povo difícil, o que foi que ele fez? Pediu sabedoria para Deus, e Deus deu sabedoria, ainda complementou a riqueza e a honra. Aleluia. Então, ele diz: ser sábio, filho meu. Olha os conselhos de Salomão. E hoje, este conselho é de Deus para nós.
Ser sábios, filho meu, né? Para que alegre o coração de Deus, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me despreza. Então, quando alguém despreza a palavra de Deus, até o próprio Deus, né, ele despreza. Por quem despreza a palavra de Deus, está desprezando o próprio Deus. E tem pessoas que chegam até nós para blasfemar contra Deus, aleluia, contra o que está escrito na palavra. Né? Quantas vezes eu ouço, né? Que é algo que eu já coloquei na minha mente, já cauterizei na minha mente, que não é verdade, né? Mas quando a gente tem sabedoria, a gente não vai bater de frente com ninguém, a gente não vai brigar, a gente não vai, né, causar atrito. O que é que a gente vai fazer? Usar de sabedoria e de prudência, né? E responder, defender a palavra de Deus. Né? Se a gente sabe que é a verdade, o que é que tem de mal na palavra de Deus? Tem muitas histórias tristes, mas também tem o agir de Deus em meio a todas elas, que o centro da Bíblia é Deus. Aleluia! Deus está em todos os episódios. Se a gente querer tirar Deus daqui, tá vazia. É um simples livro. Mas quando a gente lê com os olhos e os ouvidos espirituais abertos, a gente vai ver Deus agindo em todo o tempo, dentro da palavra. Então, ser sábio até a hora de que nós vamos defender a palavra de Deus tem que ser com sabedoria. E com prudência, né? Porque o avisado vê o mal e esconde. Quando a gente avisa alguém do mal, o que é que aquela pessoa faz? Se afasta, se esconde, recua, age com prudência, né? Mas aquele que é simples, passa e paga a pena, né? Quantas vezes tem pessoas que querem ser bem espertos e aí faz algo, até faz, ou errado, ou fala, e depois ele tira seu corpo de fora, tira sua pessoa de fora e põe outras pessoas. Ah, quem falou foi fulano. Ah, quem fez foi Beltrano. E nunca ele foi errado, né? Então as pessoas sempre estão ali, coitados, à mercê daqueles que se dizem espertos. Por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria, porque quando a gente tem sabedoria divina, às vezes até em uma conversa a gente vê se a pessoa percebe se a pessoa está mentindo ou não. A gente percebe, né, se a pessoa é sincera ou não. Quantas vezes, né? Eu não falo isso para me exaltar, não. Mas é para a glória do Senhor e para dar testemunho, testificar de que verdadeiramente o Senhor é conosco e Ele nos avisa. Quantas vezes alguém está me contando algo assim, ó. Isso, contando uma história. E eu fico assim, por alguns minutos eu fico meio zen e o Senhor fala para mim, é mentira. Ela está mentindo. Aí eu fico, não acredito, Deus, está mentindo. Então, quando nós temos essa sensibilidade, a gente percebe. Quando Deus quer mostrar, Ele mostra. Se a pessoa está mentindo, né? Ou se tem algum laço preparado lá na frente para a gente, Deus avisa, né? E a gente faz o quê? Recua. Louvado seja Deus. Hoje nós temos uma história aqui que tem por título Antevendo o Perigo, né? Então, como é que a gente consegue antever esses perigos? Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo que revela o oculto e o escondido. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências, né? Então, temos que ter prudência, né? Ser prudente como a serpente, aleluia, e para que a gente venha antever. Antever é algo que você ainda não está no teu conhecimento aqui, humanamente falando,
né? Ou algo que ainda vai acontecer, mas você já está percebendo que aquilo não vai dar certo, aí você está antevindo o perigo e já se afasta. Porque tem coisas que verdadeiramente se a gente tiver, né, ligada, né, com prudência, com sabedoria, né, pedindo a revelação do Espírito Santo, ele nos mostra, né? Às vezes a gente até não fala nada, né, por educação, né? Mas a gente sabe que aquilo está errado, né? E o melhor será, se Deus nos conceder, a gente chegar e avisar do mal, do erro. Olha, isso está errado, não está certo, ou então não vai por aqui, né? Porque tem um versículo, eu acho que se eu não me engano, eu sei que é no livro de Ezequiel, mas eu não me lembro bem o capítulo, que está escrito: se a gente souber, né? Eu vou falar na minha linguagem. Se a gente souber que alguém vai cair numa cilada, né? Vai acontecer alguma coisa, Deus nos mostra que vai acontecer algo com alguém e você não avisa, e aquela pessoa vier a cair no abismo, Deus ele vai requerer de mim ou de você que não avisou. O sangue daquela pessoa Deus vai requerer. Ele vai clamar por justiça. Ele vai clamar e Deus vai, né, nos trazer como culpado. E tem pessoas, né, que até, né, tá na casa do Senhor, é servo de Deus e sabe que alguém vai cair, né? Uma pessoa uma vez me falou, fulana, falou assim com todas as letras, fulana, vai acontecer isso e isso e isso com ela, por causa disso. Aí eu falei assim, sim, se Deus já está te mostrando isso, por que você não vai avisar? Não fala com essa pessoa. Eu às vezes dá vontade de avisar, mas ela é assim, né? Mas eu falei, mas se você sabe, se você não avisar, a ruína pode vir sobre você. Aí a pessoa disse, no dia que Deus me tocar e eu tiver oportunidade, eu falo. Mas eu sentindo que a pessoa estava esperando o momento para aquela pessoa cair na catástrofe, para que ela desse risada ou se alegrar e dar risada da miséria da outra pessoa. E eu fiquei aqui por aquilo remoendo por muito tempo. Aí o Senhor falou comigo, lute em oração, aconselhamento, para que aquela pessoa não vai cair naquela desgraça. E fale da palavra, convide para ir para a presença do Senhor. E isso eu fiz. Eu sofri tantas retaliações que chegou um momento até da pessoa ficar sem falar comigo. Virou a cara para mim, por causa de algumas situações que aconteceu. A pessoa virou a cara para mim, a pessoa ficou sem falar comigo. Mas depois, com o passar do tempo, eu fiquei uma semana chorando e apresentando aquela causa para Deus. Doía tanto dentro de mim, mas doía tanto. E eu chorei e eu apresentei para Deus, né? E aí, com pouco tempo, a pessoa foi para a igreja e se converteu a Deus. Deu sim para Jesus e hoje está uma bênção na mão do Senhor. Então, mas a pessoa que não avisou, ela roda, mas a vida está uma bola de neve. Eu presencio com esses próprios olhos. A vida da pessoa está uma bola de neve. Ela luta para poder se erguer. Quando tem alguma coisa que faz retroceder. Por quê? Porque não avisar. E assim eu vejo um certo tipo de maldade. Se eu sei que alguém vai entrar numa enrascada, por que eu não vou avisar? Fulano, não vai por aqui, faça assim. E eu ficava sempre assim, fulana, para você ter vitória tem que ser assim. Para você obter vitória, não odeie a pessoa. Não odeie, não carregue mágoa, porque vai ser ruim para você. Não é para outra pessoa, é para você. E eu sei que até hoje eu sofro retaliações. Mas eu quero sofrer de um ser humano aqui no mundo, mas eu não quero sofrer do meu Deus. Não quero.
Eu não quero que Deus cobre de mim nada. Mesmo que o ser humano vire a cara para mim, vire as costas, mas eu não quero que Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo, se afaste de mim. Por que eu estou contando isso aqui, irmãos? Não é para mim mostrar tudo que eu falo aqui, não é para mim aparecer não, porque às vezes as pessoas veem assim, está nas redes sociais e para se aparecer, não, é para a glória de Deus, porque do jeito que Deus fez comigo, pode fazer com você. Deus está fazendo com outra pessoa, faz com você também. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que tu serve, é o Deus que está regendo o universo. Aleluia. Para com isso de falar, fulano está lá para se amostrar, para querer se aparecer. Não, eu estou aqui para a glória de Deus, para falar um pouquinho do que Deus faz comigo, aleluia, que para muitos, né, até para mim pode ser pouco, mas é o muito que Deus está fazendo por mim, aleluia. O pouco que Deus te usa, use para a glória de Deus. O dom que Deus te deu, use para a glória dele, para que outras vidas sejam alcançadas, porque o meu objetivo diante de Deus é vidas serem alcançadas. E eu não estou aqui contando história de carochinha para querer ganhar status e ganhar multidões para me seguir, não. O pouquinho que houve, eu quero, peço a Deus, sempre nas minhas orações, um pouco de pessoas que vai ouvir a tua palavra, o pão diário, que sejam edificados, que o Senhor possa fazer algo na vida dessas pessoas, ter mudança, porque você tem mudança de vida como? Com atitudes. Não é só blá, 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 falando, não. Tem que ter atitudes. Ficar todo dia, ô fulano, ore por mim. Ô fulana, ore por mim. Ore você também. Nós ajudamos em oração as pessoas, oramos sim. Todo dia vem pedido de oração, né? Chega pedido de oração. Ou me ajuda em oração. Nos grupos que eu estou, sempre tem pedido de oração. Ore por mim, ore por fulano. Olha, Deus deu vitória. Olha, Deus recolheu. Mas nós estamos, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, batalhando pela nossa vida e pela vida das pessoas. Em oração, em vigilância, prudência. Aleluia. Se você colocou a mão no orado, não olhe para trás, prossiga, porque Deus vai sempre dar vitória para aquele que está buscando ele. Aleluia. Deus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia. Mas tenha atitude, porque a obediência gera bênção e atitudes gera mudança. Aleluia. Se isso que você está fazendo não está certo, mude de atitude, mude sua oração, mude sua forma de pedir, de falar e de fazer. Aleluia. Mude até de lugar se for preciso, mude de país se for preciso, mas não se acomode, aleluia, ficar no raso, se aprofunde em conhecer a Deus, né? Tenha experiência, as tuas experiências, aleluia. O pouco de tempo que eu tenho na presença do Senhor, eu tenho muitas experiências boas diante de Deus. Já passei muitos momentos ruins, mas tenho experiências boas. De tudo que eu passei de ruim foi que contribuísse para o meu bem hoje, né? Então o que nós estamos vivendo hoje, né, vai ser alvo do amanhã. Então vamos plantar o bem hoje, para que amanhã a gente colha o bem. Aleluia. Plante amor para você colher as suas rosas amanhã. Aleluia. Olha a história o que nos fala. Em 1892, um residente de Hamburgo transmitiu acidentalmente a doença da cólera via rio Elbe para o abastecimento de água da Alemanha. Em semanas, 10.000 cidadãos morreram. No entanto, 8 anos antes, o microbiologista Robert Koch tinha descoberto que a transmissão era pela água. As autoridades europeias investiram em filtragem para proteger a água, porém as de Hamburgo não. Olha só, né? Olha onde vem a prudência. Eles já, né,
a ciência já tinha descoberto de onde estava vindo o mal. A cólera estava sendo transmitida pela água. O que o povo de Hamburgo tinha que fazer, né? A liderança, os líderes de Hamburgo, era também permitir que a água fosse tratada. Para quê? Para que pessoas não continuassem morrendo por conta da água. Eles não acreditaram na ciência, né? Citando custo e duvidando da ciência. Eles não fizeram, por causa do custo, né? Que talvez fosse alto, e duvidando da ciência. Mas essa dúvida era para não ter gasto. E quantas vezes a gente, eu não vou gastar não. O médico passou esse remédio aqui, mas eu tô com problema. Mas eu não vou tomar esse remédio não, porque Deus vai me curar. Olha a falta de sabedoria, olha a falta de prudência, porque Deus deixou a ciência. Ele disse a ciência vai se multiplicar, né? E também ele disse que por causa que a ciência ia se multiplicar, o amor de muitos ia se esfriar. Então olha aí, a ciência se multiplicou, a ciência descobriu o problema de onde estava vindo, né? Estava se avançando. Mas olha o amor pelo próximo. Não vou gastar não, né? Não vou gastar, então Deus vai me curar. Né? Não existe isso. Quantas pessoas já até desceu à sepultura por causa da falta de sabedoria e de prudência, achando que Deus vai curar. Se Deus deixou o médico, deixou a medicina, deixou tudo aí, o medicamento, as plantas para fazer o medicamento, por que nós não vamos nos medicar? Isso é o quê? É fé ou é falta de sabedoria? É falta de prudência e de sabedoria. Porque uma pessoa prudente é sábia, né? Então, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Citando o custo e duvidando da ciência, ignoraram os avisos enquanto seguiam a direção à catástrofe, né? Então, são histórias verídicas que nós trazendo para a nossa vida, né? E para o espiritual também, né? Não é só no espiritual, mas os dois. Vida, né? Nossa vida humana, nossa carne, tem que andar junto com o espiritual. Porque se a gente não tiver também a sabedoria divina, a nossa carne perece, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O ditado já se diz, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles ignoraram, né? Os avisos enquanto agiam em direção à catástrofe. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre os que dentre nós veem problemas. Quando Deus nos ajuda a ver o perigo à frente, é sensato agir com antecedência, com sabedoria, mudamos de rumo ou nos preparamos com as precauções necessárias que Ele nos provê. Mas fazemos algo a respeito, pois não agir é loucura. Todos nós podemos deixar de perceber sinais de alerta e nos inclinarmos para o desastre, né? Então, nós temos que perceber os sinais de alerta, né? Quando algo vai acontecer conosco, Deus, né, nos avisa antes. Se a gente estiver antenado, com os nossos olhos abertos, né? Os nossos olhos espirituais, a nossos ouvidos, né? Não só no espírito, mas também na carne, né? Por isso que tem que andar juntos. A gente foge de muitas coisas do mal, né? Fugir da aparência do mal. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências, né? Então, quando a pessoa tem uma certa ingenuidade, ele vai avançando. Por quê? Ele não está percebendo o mal que está lá na frente, né? Quantas pessoas armam ciladas? Vamos fazer assim, 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 né? E a pessoa vai lá e, no final das contas, ele é o culpado. Por quê? Porque alguém armou a cilada e ele caiu.
E é a palavra de um contra o outro. E hoje a gente sabe que quem tem nome na sociedade, quem tem dinheiro, vence. Né? Eles têm uma lábia muito boa. E aí vence por causa da lábia, das tecnologias avançadas. E aí vai até, como diz o ditado, até provar que Chico é Francisco, alguém já está no abismo e já sofreu os danos. Né? Nas Escrituras e na vida de Jesus, Deus nos mostra o caminho a seguir e nos alerta sobre os problemas que enfrentamos. Se formos tolos, seremos ludibriados, né? Lubridiados e precipitados diante do perigo. Em vez disso, à medida que Ele, por sua graça, nos conduz, que possamos dar ouvido à sua sabedoria e mudar o rumo. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor, hoje, por sua graça, nos conduza, né? E possamos dar ouvidos, aleluia, à sua sabedoria e venhamos mudar o rumo. Aleluia. Glória a Deus. Você já recusou a sabedoria de Deus? Quantas vezes nós recusamos? E como recusamos? Várias vezes. Deus está dando a pista ali, ó, é por aqui. E as pessoas, não, eu vou por cá. Aí chega lá na frente, toma um tombo. Aí vai, às vezes vamos fazer algo e nós não pedimos a Deus para nos direcionar. No meio do problema dá tudo errado, né? E aí a gente começa a pedir a Deus. Ai, Senhor, me ajuda. Aí quer oração de todos os lados e querer que Deus age no último minuto do segundo tempo. Aí eu acredito que Deus deve olhar assim e dizer, tu me chamou para o início? Agora tu me quer no meio ou no fim? Então vamos chamar o Senhor para o centro de tudo em nossas vidas, que Ele seja o centro da nossa vida, para que a gente não venha cair tanto em catástrofe, que nós venhamos ter prudência, muita sabedoria, aleluia, e como reagir às suas advertências, né? Assim, reagindo, né? Fugindo da aparência do mal. E também avisando as pessoas acerca do perigo, né? Que Deus venha levantar também pessoas para me orientar, me avisar acerca desses perigos que a vida às vezes nos prega. Aleluia. Oremos, querido Deus, por favor, nos ajuda a ouvir-te e a afastar-nos do perigo. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele nos conceda uma quarta-feira, né, cheia de sabedoria, que nós venhamos ter sabedoria e prudência diante de todas as adversidades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.